comportado e chique. Jovens de boas famílias e abastados saíam pelas ruas de carro. Naquela época, o automóvel era um luxo ao alcance de poucos. O corso desfilava com foliões fantasiados ou elegantemente vestidos que jogavam confetes, serpentinas e lança-perfume nos outros veículos. A brincadeira, de origem europeia, foi muito popular em diversas cidades do Brasil no final do século XIX e início do século XX, sendo uma tentativa de reproduzir as batalhas de flores, características dos carnavais mais sofisticados da virada do século, como o da cidade de Nice, no sul da França. O corso é um carnaval elitista, um carnaval, uma imitação do carnaval europeu. Só podia participar quem tinha carro, não tem jeito, né? Possivelmente ele começou no início do século, com a abertura da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Se estendia pela Beira-Mar, indo para a Zona Sul, Catete, Glória, Flamengo, etc. Né? Então ele era um carnaval onde as pessoas ficavam em cima do carro, as capotas abaixadas. Geralmente as meninas também usavam a roupa mais ousada, que chamava a atenção dos pedestres, que ficavam em fileira nas ruas, esperando os carros passarem e jogarem confete e serpentina. Popular e democrático, o bloco sempre existiu, porém mais comportado e ingênuo do que nos dias de hoje. Mas mesmo assim, com a malícia natural do carnaval. Até os anos de 1960, era conhecido como bloco de sujo, o que significava dizer pouco organizado, espontâneo, de ocasião. Os primeiros registros de blocos licenciados pela polícia no Rio de Janeiro datam de 1889. As mudanças foram muitas, mas a essência do bloco nunca mudou. Cada um por si, fantasias engraçadas, críticas ou mesmo bizarras e muita animação, descontração, liberdade. Quando você tem no final do século XIX e século XX a classe média, no crescimento urbano das cidades, não só do Rio de Janeiro, você tem um desejo de participação maior dessas populações na rua, sobretudo na maior festa, né, que é esperada, que é a festa do carnaval. Você tinha os cordões, por exemplo, que era um grupo um pouquinho mais organizado, tinham várias fantasias, tinham estandartes elaborados, já tinham músicas próprias, né? São os primeiros a produzirem música para o carnaval. E você tinha uma massa de mestiços, negros, brancos, empobrecidos, né? Com centenas ou talvez dezenas de cordões pelo Rio de Janeiro. Esse era um carnaval mais popular. Outro carnaval muito popular que você tinha é o carnaval dos ranchos, né? Os ranchos que surgiram ali na zona portuária, na Cidade Nova, estão ligados às tias baianas, importantes na história da afrodescendência no carnaval carioca, da música carioca, né? Eles são mais elaborados, eles têm um instrumental mais harmônico, flauta, clarinete, enfim, instrumentos de corda, né? A ideia era essa mesmo, era mostrar que a população mais humilde, né, mais pobre do Rio de Janeiro, mestiços, negros, enfim, né, brancos e empobrecidos, conseguiam fazer um belo carnaval. Em 1928, foi fundada a primeira escola de samba de que se tem notícias, a Deixa Falar. O termo escola de samba foi usado porque na Rua Estácio, onde aconteciam os ensaios, havia uma escola normal. Nos anos de 1930 surgiram os concursos, mas era tudo muito amador e diferente dos dias de hoje. Você vai ter uma sequência de escolas que vão surgir, que no decorrer da década de 30 e 40 vão começar a ser referência do carnaval carioca. Primeiro vão existir concomitante aos ranchos e os cordões, né? Só que alguns marcos são importantes no universo do surgimento da escola de samba. Em 1935, você tem o poder público que começa a investir nas escolas. Eu começo a dizer que aí as escolas passam a ficar midiáticas, ou seja, elas começam a perceber que elas podem ser grandes. Assim eram os desfiles das escolas de samba nos anos de 1960. Um outro tempo, um outro ritmo, um outro espírito. Desfilando bem junto ao público, samba maneiro, sem pressa, pura diversão. Mesmo assim, todas queriam ser campeãs, fazer bonito na avenida, bateria não tinha rainha, a escola não tinha musa e a ala das baianas era a área nobre tanto quanto a da velha guarda. Porta-bandeira e mestre-sala pareciam mais leves no asfalto, não existia ainda a passarela do samba. Esse desfile espontâneo que tinha na Praça 11, você vai ser levado para Rio Branco, porque vai crescendo a participação popular, depois vai ser levado para Presidente Vargas,
que é onde você tem a montagem das arquibancadas. E eu acho que aí começa um marco da relação também com o carnaval. Esse carnaval que nasce espontâneo na Praça 11, que era mais festivo, ele começa a ser de tal forma organizado que ele deixa de olhar, você deixa de olhar o samba no pé e a ouvir o samba enredo para começar a ter uma dimensão mais estética dele. Você começa a vê-lo de cima. Não precisa dizer que esse carnaval, com a demanda, né, com investimento público, com interesses privados, com uma referência que ele se torna do Brasil inteiro, vai ter depois a sua casa definitiva, né, num glamouroso espaço até hoje, projetado por Oscar Niemeyer, que é o Sambódromo, né?